Fala, terapeuta, seja bem-vindo de volta ao Namaca Podcast, a nossa resenha terapêutica. E hoje, para o segundo episódio do podcast, estou aqui com um convidado muito especial, ele que foi policial militar por muitos anos, também fez vários trabalhos e faz voluntários e também trabalha com terapias integrativas. Gilberto, seja muito bem-vindo ao Namaca Podcast. Muito obrigado, William. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo hoje. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui compartilhando conhecimento com uma pessoa tão especial assim nas áreas das terapias integrativas. Isso aí. Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre um dos tópicos principais, é a transição de carreira ou de profissão, né? Como eu falei, o Gilberto, ele serviu a comunidade por muitos anos como policial militar e ele vai estar contando um pouquinho, de repente, para você que trabalha em outra profissão, porém tem alguma afinidade, né, uma paixão pelas terapias manuais e também pensa ou já pensou em fazer essa transição, em mudar de profissão. Então você vai ser muito agregado com essa conversa que a gente vai ter. Mas antes disso, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão apoiando esse projeto muito bacana, onde que a gente traz aqui colegas terapeutas de forma quinzenal para ter esse bate-papo descolado, bem informal e crescermos juntos nesta área. Eu quero agradecer em especial hoje quero destacar dois apoiadores. Primeiro é a Oral Unique, que é uma clínica, eu diria uma das mais completas nessa área de odontologia. Então, para você que precisa aí fazer uma restauração, um implante dentário, qualquer coisa dessa parte de saúde estética bucal, entre em contato com a Clínica Oral Unique, que serão muito bem atendidos. Você pode pegar o contato deles aqui abaixo, vou deixar o link aqui, vou deixar o QR Code para você conhecer a página do Instagram deles e estar entrando em contato com eles. Também agradeço o Fritz, que é da Meu Carro, é uma revenda de carros seminovos, onde que você encontra carros multimarcas, carros selecionados a dedo, com procedência e garantia. Então você que está procurando um carro também entra em contato com eles, que serão muito bem atendidos. Gilberto, para quem não te conhece, porque aqui na região tu é muito bem conhecido, né? Muitas pessoas te conhecem, porém aqui a gente fala para dezenas, centenas, milhares de pessoas de vários estados do nosso Brasil e até mesmo fora dele. Se apresenta um pouquinho, fala quem tu é, da onde tu veio, família, conta um pouquinho aí para quem não te conhece. Meu nome é Gilberto Schmidt, eu fui oficial da Brigada Militar durante 31 anos e 8 meses, trabalhei na área da segurança pública durante muitos anos e agora estou aposentado na reserva, é um nome bonito que se dá para aposentado na Polícia Militar, então estou na reserva e trabalhei em todas as áreas do Estado, na área da inteligência. Nos últimos 10 anos trabalhei no Ministério Público em Porto Alegre, cedido com outro órgão na área da inteligência policial. E me aposentei e depois eu comecei a trabalhar nessa área de terapia quântica. Mas esse desejo ele já veio de muito antes de entrar na Polícia Militar. Eu queria ser enfermeiro, eu queria trabalhar com a área da saúde. Mas aquilo ficou adormecido em razão de ter entrado na polícia, uma profissão totalmente diferente, mas que também não deixa de ser uma terapia, porque quando você atende uma ocorrência, quando você vai trabalhar com essas pessoas que foram agredidas, ou pessoas que foram assaltadas, ou pessoas que sofreram uma ação externa muito grave, tu como policial militar, como policial, tu acaba fazendo um trabalho terapêutico de abraçar essa pessoa também, de conduzir ela de uma forma mais tranquila, para as pessoas deveria ser assim e deve ser assim. Né? E aí, depois de aposentado, eu comecei a trabalhei muitos anos no Presídio Central, também em Porto Alegre, lá em Charqueadas também, e lá eu vi o sofrimento das pessoas na área do crime, das mães que ia no presídio visitar seus filhos,
E depois de aposentado, eu fiquei trabalhando ainda um ano no Corpo de Bombeiros e depois eu fui convidado para trabalhar na Defesa Civil de Lajeado. Aqui eu fiquei 3 anos, de 2003 a 2016. E ali também a gente sempre trabalhava com as pessoas de vulnerabilidade também, né? Eu nunca saí desse meio. E aí, neste meio tempo, me iniciou uma ideia de formar algo que eu poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Baseado na experiência que eu tive em Porto Alegre com um menininho que estava com leucemia, né? Uma história foi, eu sempre digo, esse menino é o nosso patrono. Ali eu criei um grupo de palhaços de hospital, onde é que então nós íamos nos hospitais visitar as pessoas, violão, né? Imagina uma turma de palhaços entrando no hospital, cara. Só pode virar Uma festa. Uma festa. E ali eu comecei a observar muitas coisas na área de terapias, de questões quânticas, digamos assim, de pensamentos, de vibrações, onde as pessoas adoeciam em razão do sistema emocional delas. E aí eu comecei a enveredar para a área das terapias integrativas e hoje eu estou, com a graça de Deus, dando uma entrevista para um programa tão importante e tão necessário no nosso mundo das terapias. É um prazer em ter você aqui conosco, né, e poder aprender, né? Eu sempre falo que quando eu comecei a divulgar o meu trabalho, fazer vídeos, sempre foi para agregar na vida das pessoas e para que a gente possa crescer juntos, né? Eu sempre pensei assim, porque pessoas, elas precisam de pessoas. Exatamente. Né? Então, isso que tu falou da tua profissão como policial militar, que também era uma forma, digamos, terapêutica de estar ajudando, ou que pelo menos deveria ser sim, eu acredito que isso está ligado à missão de vida da pessoa. Em todas as áreas, independente da profissão, a tua missão deve ser ajudar o próximo. Exatamente. É o que deveria ser, né? Mas hoje a gente está vendo muito globalizado, digamos assim, onde a gente se comunica com o mundo inteiro, mas não consegue se comunicar com o seu vizinho muitas vezes, né? Então isso tem que ser analisado, isso tem que ser avaliado, as pessoas têm que se libertar do seu karma, digamos assim, das coisas que lhe... E isso tem que ter coragem, isso tem que ter muitas vezes uma iniciativa da gente realmente querer mudar e transformar a nossa vida, porque a vida que nós levamos, com as atribulações que estão acontecendo aí mesmo agora, esse problema que nós tivemos aqui, isso vai ser refletido daqui a 1 ano, 2 anos, na saúde das pessoas. Então a missão do terapeuta, ela aumenta cada vez mais na responsabilidade de conduzir essas pessoas para o eixo, para que elas possam ter uma saúde mental adequada. Nós vamos ver muitos problemas ainda, nós estamos vindo de um período muito conturbado, desde há 3 anos atrás, quando deu uma cheia grande, e não só aqui, né, no Brasil inteiro, tem tido coisas horríveis aí, né, e isso faz com que a nossa capacidade de administrar o nosso ser, ela fica um pouco prejudicada. E essa é a nossa missão como terapeutas, de conduzir essas pessoas para o eixo para que elas possam, de novo, encontrar um sentido na vida e continuar a vida de uma forma saudável. Isso aí, para quem não sabe, está assistindo, nós somos do Rio Grande do Sul, né, do Vale do Taquari, e aqui, hoje a gente está no mês de maio de 2024, a gente passou por uma cheia muito grande, né, tem tudo para ser a maior cheia, né, maior enchente que o Vale do Taquari já passou, destruiu muita coisa, centenas de pessoas ficaram sem casas, enfim, o rio tomou assim bairros inteiros. Então o Gilberto estava falando justamente disso, né, que tem acontecido muitas tribulações, né, muitas catástrofes, e a importância da nossa profissão dentro da sociedade, né? E cada vez mais vai ser importante e terão que ter profissionais nessa área de terapia para estar auxiliando o povo, né? Exatamente. O simples fato de fazer uma massagem, digamos assim, como ela interfere na saúde da pessoa, vai ativar a circulação sanguínea, vai aliviar o estresse do corpo, dos órgãos,
né, e vai fortalecer a circulação sanguínea, que vai levar o sangue com mais efetividade para as periferias, irrigar o cérebro, né, uma simples massagem, digamos. Sim. Né, como isso é benéfico, como isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ah, eu estou com dor no ombro, eu estou com dor no pescoço. 99% é estresse. Né? Então a gente tem que hoje admitir e analisar, né, a nossa mente é a que nos conduz para a nossa saúde ou não. Né? Nós somos corpos vibracionais. A gente vê o nosso corpo sentado aqui, coisa e tal, né? Mas isso é energia colapsada. E a energia vibra. Eu sempre gosto de contar para meus clientes a história do Dr. Emoto, do japonês, né, que ele provou isso que a gente está falando. A ciência prova isso. Ele pegou uma garrafinha de água mineral e todos os dias ele dizia coisas boas para essa água. Pá, eu te amo, te adoro, você é importante para mim, motivava aquela garrafinha d'água. Aí, num determinado tempo, ele pegou, tirou uma molécula daquela água e foi no microscópio e olhou aquela molécula perfeita. Ela era uma mandala, com cores definidas, forma geométrica definida, tudo definido. Perfeito. Ele ampliou esse material, isso estava exposto no metrô de Tóquio. Né? E aí depois ele fez o contrário, ele pegou uma outra garrafinha de água, mas aí tudo pejorativo, tudo negativo, xingando, né? Chamando ela de tudo que é coisa. Né? E aí fez a mesma coisa, ele pegou uma molécula, foi no microscópio e constatou uma coisa horrível. Aquela molécula não tinha formação, ela não tinha cor definida, ela não tinha nada que pudesse ser apresentado de bom. Sim. Então, qual é a conclusão dele? O nosso corpo, nós somos 75% de água. As nossas células são água. E nós recebemos esses impactos do dia a dia, de tudo que nos cerca, de uma forma negativa. Né? Às vezes eu desafio o meu cliente a procurar algo bom na vida dele, desde que ele acorda de manhã. Né? Ele acorda, liga o rádio, aonde? Numa notícia ruim, aconteceu isso, aconteceu um acidente, então, papai, isso, aquilo. Aí ele vai trabalhar, né? E quase que 90% das pessoas, ou se não a maior parte, trabalha numa área só para sobreviver, não trabalha numa área que gosta, que ama, que se sente bem. Porque a gente diz, quando tu trabalha numa coisa que tu gosta, não é trabalho, é prazer. Aí chega em casa, né, aí tá lá, problemas com relacionamento, problema de casamento, filhos, coisa e tal. Né, aí ele quer desopilar um pouquinho, liga a televisão. Aí é o que a gente enxerga, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas é o que a gente enxerga na televisão. E a gente vai dormir e acorda e aquele ciclo se repete durante anos e anos. Como é que as tuas células vão vibrar de uma forma positiva? Não tem como. E cedo ou mais tarde isso vai nos trazer doenças, né? Câncer, mulheres, olha o índice de pessoas, de mulheres com fibromialgia hoje. É alarmante, é muito grande. Né? E no hospital mesmo, os médicos se apavoram das pessoas com problemas oncológicos cada vez mais cedo. Né? Então isso tem que ser analisado, isso tem que ser tratado com responsabilidade, e aí entra a terapia quântica, é aquilo que a gente fala das vibrações emocionais. As emoções, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, elas que conduzem aquilo que nós vamos receber no organismo de uma forma física, né? Vai se refletir em problemas clínicos. Aí que entra um pouquinho na nossa questão da nossa medicina tradicional, digamos assim, não entrar nesse mérito, né? Enquanto a medicina tradicional não entender que nós somos compostos de corpo, alma e espírito, a evolução ela vai ser pífia, ela vai ser pouca, nesse sentido de trazer saúde. Então, a medicina tradicional chinesa ela já trabalha na causa, naquilo que está te causando. Então, a gente tem que ver isso aí também. E é isso que as pessoas têm que entender e mudar o ciclo de vida, começar a vibrar, começar a sorrir mais. Às vezes, eu boto meu sapato de palhaço, eu tenho um sapatão de palhaço desse tamanho na minha clínica, e eu saio caminhando ao redor ali, dou uma caminhada, né? Aquele sapatão e fico observando as pessoas de canto de olho e começam a rir. Né? Quando elas começam a rir, mostram esse sorriso, eu já ganhei o dia, eu disse, pô, consegui fazer alguém sorrir. Né? Aí eu volto tranquilo para minha clínica lá, porque é a nossa missão como terapeuta também fazer as pessoas sorrirem mais, se alegrarem mais, contarem algumas anedotas que as pessoas possam sorrir, né? Porque o sorriso ele é mágico, não é só para rir. Eu sempre digo assim, quem é gaúcho aqui sabe, ele toma chimarrão, né? Quem é de outros países talvez não vai entender o nosso costume, mas aqui ao redor da nossa face aqui, eu sempre digo que está cheio de fofoqueiro tomando chimarrão para ver como é que o William acorda de manhã, como é que o Gilberto acorda de manhã.
Eu tenho duas opções para acordar de manhã. Eu posso acordar sorrindo, né? E dizer assim, puxa vida, eu tenho um boleto para pagar hoje, mas não tenho nem ideia de como é que eu vou pagar isso, porque o cérebro, o que a gente fala, o cérebro não capta, mas as expressões sim. Então, quando eu sorrio, quando eu esboço um sorriso, eu estou mandando informações para o meu cérebro que eu estou feliz, que eu estou legal. E aí ele vai derramar no meu organismo enzimas que me deixam alegre, anti-estresse. Né? Então, o que eu falo não interessa. Né? E aí, pô, é ao contrário, acordar bravo, com a tromba grande, coisa e tal. Aí o cérebro vai identificar, né? Os fofoqueiros vão lá informar o cérebro que eu estou triste, que eu estou, né? E aí o cortisol, aí todas aquelas enzimas de estresse vão ser derramadas e vão passar o dia mal. Né? Esses fofoqueiros se chamam neurotransmissores, né? Eles vão lá e informam, eles são fofoqueiros, né? E eles vão lá e falam para o cérebro. Então a gente tem que ter uma escolha de acordar, mesmo que tenha problemas, mesmo que esteja com dificuldades. Acorde sorrindo de manhã, cumprimente as pessoas na rua. Às vezes eu me assusto, até eu estou caminhando na rua e digo, bom dia! A pessoa quase salta no meio da rua, tem que cuidar para não ser atropelado, porque elas não estão acostumadas a receber isso de um estranho, de uma pessoa que ela nunca viu na vida. Mas é um simples bom dia que pode mudar a vida. Nós fizemos um trabalho recente de um abraçaço do centro de Lajeado, aqui no Banco do Brasil, a gente foi lá com um palhaço, tudo, e o objetivo era, enquanto a APECAM, a Associação de Auxílio às Pessoas com Câncer, fazia a distribuição, nós ia lá e abraçava as pessoas. E teve um senhor que passou 3 vezes pela mesma palhaça nossa, a doutora Joaninha, né? E 3 vezes ele cismou, ele calculou que ela tivesse ali, foi lá e ela abraçou ele 3 vezes. E na última abraço ele disse assim, menina, eu não sabia como estava precisando desse abraço. E saiu. Ninguém sabe quem é, a gente não sabe o nome dele, mas ele disse isso, tu não sabe como estava precisando desse abraço. Né? Esse abraço fez a diferença na vida dele. Então, um simples abraço, de abraçar uma pessoa, criar uma empatia melhor. Não adianta chegar, eu sempre digo no meu grupo, não adianta chegar no hospital, olhar uma pessoa com câncer e dizer para ela, não, fica tranquilo que tudo vai melhorar. Porque a gente sabe que às vezes não vai melhorar. Então, a gente tem que ser mais empático, dizer para ela que a caminhada é difícil, mas que ela não está caminhando sozinha, que nós estamos com ela, nós vamos abraçar ela. Isso é muito mais significativo que bater nas costas e dizer que está tudo bem. Eu li recentemente uma postagem que dizia assim, todas as intempéries que deu, mas graças a Deus é importante que nós estamos vivos. Ótimo. Só que assim, ela passou 30 anos para construir a casinha dela. 30 anos para pagar o carro, para comprar uma televisão de LED, coisa linda. Isso tudo não existe mais. Então não é só questão de estar vivo, mas é a questão das perdas, de tudo mais. Isso é uma coisa que vai trabalhar conosco, que as pessoas vão, com certeza, ficar doentes. E aí que nós, de novo, voltamos à nossa área terapêutica. É aí que nós entramos com a nossa terapia, com o nosso carinho, com o nosso... eu sempre digo, a mão de um massagista, a mão de um terapeuta, não é só uma mão que toca o corpo, mas ela toca a alma também. Então, esse é o desafio que a gente deixa para as pessoas que estão iniciando também, na questão de transição, de profissão. A pessoa vai, embarca nisso aí, que é uma profissão gratificante, muito bacana, né, que trabalha com relacionamento humano, com relações humanas, né, porque dentro de um consultório é um confessionário, na verdade. E como terapeuta você vai ajudar essas pessoas pelo simples fato, muitas vezes, de ouvir. Não precisa falar nada, só ouça. Isso que é interessante na nossa profissão. E é bacana já para as pessoas que nos assistem e ainda não trabalham na área ou estão dando os primeiros passos, de repente ainda não é a sua principal fonte de renda, a principal profissão, né? Está ainda fazendo essa transição ou está com medo de fazer essa transição. Eu acho que a primeira pergunta que ela deve fazer, e pode me corrigir se eu estou errado, é se ela está disposta a servir o próximo, né? A servir o próximo e fazer o bem, deixando a vida dela muitas vezes de lado para servir
aqueles clientes, aquelas pessoas que vão chegar até ela. Então, acho que assim, a primeira pergunta que a pessoa que está querendo ingressar para as terapias manuais, integrativas, eu gosto de servir a pessoa, porque tem gente que por alguns bloqueios, eu acredito, que não gosta de lidar com pessoas, Sim, né? Que tem pavor de falar, de escutar, ou que talvez é muito insegura, acha que não consegue. Então, acho que primeira pergunta que a pessoa deve fazer, essa pessoa que está nos assistindo, eu devo ingressar para as terapias integrativas, manuais? Faça essa pergunta. Eu gosto de servir, eu gosto de estar disponível para as pessoas. Pode me corrigir se eu estou errado quanto a isso. É exatamente isso, é exatamente essas perguntas que se deve fazer e ter muito amor no coração, né? De realmente servir, porque o apóstolo Paulo em Coríntios 13, ele disse assim, eu posso ser tudo, eu posso ser o melhor, como o sino que bate da melhor forma, eu posso ter tudo na vida, mas se eu não tiver amor, nada serve. Então, se a pessoa não tem amor, se não tem carinho por aquilo que faz, pela profissão, né, ela não vai, ela vai se sentir insatisfeita, ela vai se sentir insegura e isso vai replicar naquele cliente que ela está atendendo, Sim. naquela pessoa que ela está atendendo. E cada cliente, ele se torna um amigo, né? Ele se torna uma pessoa muito próxima. E tem Provérbios também, ela diz assim que tu tem que tratar bem um amigo, cuidar bem dele, porque no tempo da tua angústia, ele vai se tornar um irmão. Então isso é muito importante também. E realmente essas perguntas devem ser feitas para ver se realmente a gente tem essa empatia, não pensar só no lado financeiro ou nas benefícios da profissão, que ela é uma profissão rentável, sim, desde que tu tenha paciência, tu tenha calma para fazer a tua cartela de clientes. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Isso são pode ser que tu tenha sorte, uma grande quantidade de amigos, de pessoas que te conheçam e logo tu tenha bastante clientes para atender, mas às vezes não, às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos às vezes, tem um cliente por semana, 2 e às vezes 3 e às vezes nenhum. Isso é totalmente normal, a gente tem que estar ciente disso, né, que a gente tem esses altos e baixos às vezes, mas a persistência, aliás, tudo na vida a gente consegue quando a gente tem persistências, quando a gente vai lá e busca e não tem a pressa de conseguir as coisas e nesse meio tempo tu vai te aperfeiçoando, né? Que nem tem o manto das varas de Axis, né? Tudo na vida vem a mim, facilidade, alegria e glória. Lança isso para o espaço, lança isso para Deus, lança as tuas dificuldades para o universo. Cara, nunca a gente fica sem resposta, nunca. Ela pode vir de uma forma muito sutil. Aí está na nossa inteligência de entender esse processo, né? Mas ela vem, a resposta vem. Né? Então, o Gary Douglas, quando ele estava num processo, que é o criador das varas de arte, ele estava num processo de depressão e ele conta isso, que ele estava indo para o suicídio, ele ia para o suicídio. E ele perguntou para o universo, a vida é só isso? E aí, no outro dia, eu recebi uma ligação telefônica de um cara, de um terapeuta, tipo a gente, assim, que trabalha nas artes terapias, perguntando para ele se ele poderia ajudar um cliente desse terapeuta que estava com um problema, precisava fazer um mapa mental dessa pessoa. Só que tem um detalhe, cara, esse cara que ligou para o Gary Douglas era do outro lado dos Estados Unidos. A pergunta é, quantos psicólogos tinha naquela área dele, Gary Douglas é psicólogo, quantos psicólogos tinha e quantos psicólogos tem nos Estados Unidos que a ligação foi direcionada direto para o Gary Douglas. E dali, deste estudo, desse contato com essa pessoa, surgiram então as varas de artes, que hoje é trabalhada em mais de 190 países, é uma ciência comprovada cientificamente, o funcionamento dela, e onde é que a gente licencia, né? Varas de artes, reiki, com terapias manuais. Então, assim, nós temos mecanismos, nós temos coisas que podem trazer a qualidade de vida para a pessoa, com toda certeza. Mas são coisas que realmente é preciso informar para os novos terapeutas, para as pessoas que estão querendo fazer uma fase de transição ou complementar a sua verba com os seus valores mensais aí com terapias. Olha, eu hoje diria assim,
assim, vale a pena. Eu não me arrependo da minha profissão, faria tudo de novo, mas eu acho que hoje eu agregaria as terapias junto na minha profissão, né, não como complemento de verbo, mas como prazer de ajudar as pessoas, como, né, alegria de poder servir alguém de uma outra forma. Eu faria tudo de novo, mas agregaria isso com as terapias, né? Então esse é o único, não é arrependimento, mas é o único assim que esta atividade me chegou um pouco tarde, digamos Sim. assim, na minha vida em termos de físico, né? de idade, essas coisas assim. Mas é muito gratificante chegar, receber um abraço de uma pessoa e dizer assim, que olha, tu me ajudou muito, eu estava com dores, agora não... Deve passar Sim. isso aqui na tua clínica também. E isso aí que nos alegra, isso aí que nos motiva a caminhar cada vez mais para frente. Verdade, Gilberto, até dá para dizer que às vezes quando tu tá desanimando, que nem tu usou esse exemplo do psicólogo, né? Tu recebe ali um abraço, recebe um feedback de um cliente, né? Uma mensagem no WhatsApp, ele te agradecendo pelo teu trabalho, então isso dá uma injeção de ânimo, né? E mostra que tu tá no caminho certo. Está no caminho Né? certo, exato. Então isso é bacana. E a gente não deixa de estar fazendo o trabalho que Jesus fazia, de divulgar, né, as coisas, porque às vezes as pessoas questionam se existe muito conflito de ideias, assim, de termos. Porque o que Jesus fazia? Ele curava, ele usava os dons para curar, então a cura ela é real, ela existe. Né? Mas nós ocidentais, digamos assim, a gente ainda muito reticente a essas coisas. O Oriente não, o Oriente já é diferente, lá é outro nível, outro trabalho. São culturas de 5, 6 mil anos. Sim. Né? Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas qual é a função da ventosa, por exemplo? Pô, são coisas que há 3 mil anos já existia, né? E era terapêutico, que já se usava. Né? E como é que isso funciona? São ações terapêuticas que a gente tem comprovadamente cientificadas já, mas que são usadas lá no Oriente Médio. Para nós, muita coisa ainda é nova nas áreas das terapias e muitas coisas estão vindo ainda para nós aqui. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar e tem um campo muito amplo nas áreas das terapias integrativas que vai melhorar cada vez mais a qualidade de vida. Aí cabe a nós, terapeutas, e você que está se iniciando agora nas áreas das terapias manuais, não importa que tipo de terapia, qual é a técnica que você vai usar, mas use isso principalmente com amor, né? Estude bastante, verifique bastante como é que você pode aplicar da melhor forma possível. E o conselho, mete o pé na jaca e vai embora, vamos trabalhar, e se você conseguir ajudar uma pessoa, você já cumpriu a sua missão nessa terra. Verdade. Gilberto, tu falou, então para a gente entrar nesse nosso tema principal, antes da gente partir para a parte técnica e tu também apresentar um pouco mais dessa parte quântica, que eu particularmente sou leigo nessa área, mas é uma área, nem tu disse, já é estudada há centenas de anos, né? Porém, aqui para os países ocidentais e principalmente a nossa região sul é um pouco mais fechada, né, para o desconhecido aqui, pelo menos o desconhecido nosso, né, porque são técnicas já comprovadas, estudadas há centenas de anos, porém a nossa região ainda, eu costumo falar que é um pouco chucra, né, para essas terapias. Né? Até tu mesmo falou, né, antes ali nos bastidores, que descendente de alemão, né, que já é também um pouco mais reservado, né? Ele é mais observador, ele observa mais, mas ele tem uma característica muito interessante, o alemão, o italiano também, quando eles abraçam a causa, é porque realmente eles confiam e vão contigo até onde for necessário. Até o fim, né? Essa é uma grande característica dessas pessoas. Eu sou origem alemão, né? A gente percebe isso, né? E realmente a questão quântica, ela é uma matéria, ela é antiga, digamos assim, mas ela começou a ser desenvolvida, bem analisada e contextualizada a partir de 1932, com Albert Einstein, com Nikola Tesla,
né, os ícones assim dessas teorias de energia, coisa e tal, e a partir dali começou a se desenvolver um trabalho no sentido também da área da saúde. Todo mundo conhece Albert Einstein, já ouviu falar, o grande físico alemão, judeu-alemão, depois que foi um dos coparticipantes, digamos assim, da construção da primeiro artefato atômico, né, baseado sim nestas coisas, né, mas que depois também começou a se desenvolver para a área da saúde, começou a se desenvolver a questão energética do nosso corpo, e aí deu um passo muito grande. Né? Então nós temos grandes ícones das terapias quânticas, médicos, Deepak Chopra, por exemplo, um médico indiano que atua nos Estados Unidos, Amit Goswami, que é um físico nuclear, que começou a estudar física para provar que Deus não existia, que não tinha nada no cosmos, que não existia nada. Né? E hoje ele é um dos maiores e mais renomados físicos quânticos que tem na humanidade, e ele diz que nada é possível sem um começo, sem uma consciência única, e nós somos partes destas consciências, né? E hoje em dia a gente consegue comprovar pela física quântica diversos eventos bíblicos que estão lá, que a gente não entendia como é que isso podia acontecer, e a gente entende isso hoje pela física quântica, porque é um ramo da física tradicional, ainda muito conturbado, ainda existem muitas coisas assim que a física clássica, ela tem o seu campo ali, e a física quântica, então ainda existe alguns conflitos, sim, mas que estão caindo por terra, né? E a saúde nossa, ela é quântica, realmente ela é quantum pequeno, né? Moléculas, e aí tem um estudo bem profundo sobre isso aí que a gente não consegue discutir num podcast. Mas é assim que as coisas funcionam, né? E nosso corpo ele é vibracional, ele vibra, e nós somos partes nós somos parte de uma grande consciência, e é assim que as coisas funcionam, né? Então, e Jesus nos deu diversas diretrizes sobre isso, ou o hinduísmo também, por exemplo, o Buda, quando ele saiu para procurar alguma coisa que estava faltando na vida dele, foi em busca de alguma coisa, né? E na persistência dele, hoje nós temos uma grande referência que é o budismo também. Então todas estas grandes religiões, digamos assim, porque a palavra religião, ela significa em latim religare, ou seja, vou me religar a uma conexão superior, então não tem nada a ver com evangélico, católico, nada disso aí. Ela vai me religar, né? E foi o que aconteceu com o Buda, com essas pessoas todas que procuraram uma maneira de se religar com Deus, né? E aí entra nas questões de meditação, né? A respiração, né? A prática de yoga, tudo isso são maneiras da gente equalizar o nosso organismo e trazer mais saúde para a gente. O nosso corpo vai envelhecer, ele vai se deteriorar? Vai, isso é natural, mas a nossa cabeça, a nossa mente não pode envelhecer. Eu posso estar com 80 anos, 90 anos, mas a minha mente sempre vai ser a mente de um menino arteiro, né, de um menino que vai buscar as coisas. A minha cabeça vai ser assim. E eu quero ter essa saúde mental para sempre ser assim. Né? Então a gente tem que analisar isso também. De onde é que vem o Alzheimer? De onde é que vem o mal de Parkinson? Como é que foi a vida dessa pessoa? Existem estudos com mal de Parkinson, Alzheimer, pode ser desenvolvido já no útero materno. Mas como isso? A maneira como a mãe viveu, os abusos que a mãe sofreu, né? Então tem tudo uma análise, tem muito estudo ainda pela frente, William. Né? Olha aí, terapeuta, você que está entrando aí na seara das terapias, olha só nesses poucos minutos que nós estamos conversando, olha a abrangência do trabalho e da missão que você tem como terapeuta que está iniciando, né? Que você tem pela frente. Então, vamos papirar, vamos estudar, vamos consultar. Temos aí, William, pessoas que estão na área há muito tempo. Tem a professora Débora, que veio aqui também, que é uma grande referência. Então, busque essas pessoas, comece a ler, você vai entrar num mundo que você não vai conseguir mais sair nem que você queira. Né? Que é o mundo das terapias quânticas, o mundo das terapias manuais. É fantástico esta área que você está entrando agora. E vale a pena. Vale a pena. Gilberto, aproveitando já essa deixa, comentou que ficou quase 32 anos servindo como policial militar. Isso. E
Tu lembra qual foi o momento assim que tu teve o primeiro contato ou os primeiros passos que tu teve ao conhecer as terapias que te despertou assim o interesse? Não, eu vou querer fazer isso, eu vou iniciar nessa carreira, eu vou fazer essa transição. Isso já foi quando tu trabalhava na brigada? Foi logo cedo? Tu falou que tinha, né, o desejo por enfermagem, né? Ou foi só depois que tu se desligou da brigada? Como é que foi essa questão? Isso foi assim, um misto de desejos, digamos assim, mas um momento que foi o tchan, que foi o clique, digamos assim. Eu sempre tive essa parte de humanização, essas coisas assim. Mas quando a gente tinha um grupo, ainda quando eu estava trabalhando na brigada, a gente tinha um grupo de policiais militares. Tinha uma senhora no posto de saúde aqui embaixo de Lajeado, ali daquela sede, a dona Desirê, que ela cuidava de nós, digamos assim, na questão de doação de sangue. Então, todas as vezes que nós completávamos o ciclo de doação, nós doávamos sangue lá em Porto Alegre, exclusivamente para crianças com leucemia, que na época era tratado lá em Porto Alegre. Aí eu me lembro que um dia teve uma criança aqui de Lajeado que estava lá com problemas, tinha 6 anos ou 7, não me lembro, que precisava urgentemente de sangue em grande quantidade. Aí nós lotamos um micro-ônibus e fomos para lá doar sangue. E na época, eu ainda tinha cabelo, isso aqui que está aqui estava no peito, né, estava bonitão, parecia um Rambo. Recém tinha chegado as pistolas, então nós fomos todos fardados doar sangue. Como ia demorar ainda para nós terminar ali, eu pedi permissão para a enfermeira se eu pudesse visitar o menino, que estava, Michael, o nome dele, se pudesse visitar, não, pode ir, está em quarto tal, me identificou lá, tá aí, sobe ali, pega lá. Aí fui lá no quarto dele. Quando eu fui bater na porta, eu pensei para mim, Deus, o que eu vou ver do outro lado da porta? Não tinha ideia, não tinha contato com pessoas doentes dessa maneira. Quando eu bati na porta, fardado, boina preta, né, no peito cheio os cursos que eu tinha, parecia né. Quando eu bati na porta, eu abri aquela porta, assim, eu vi aquele menino deitado, cheio de aparelho de fio, né, branco, que nem essa parede que nós estamos vendo aqui. Ele olhou para a porta assim e se acomodou na cama, assim, puxou o corpinho dele para cima, assim. Ele esboçou o sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida. Ele olhou para aquele policial que estava na porta e esboçou um dos sorrisos mais lindos e autênticos que eu já vi na minha vida. Eu fui até ele, abracei ele no meio daqueles fios todos, o corpinho dele, assim, essa parte que ela estava roxa, tanta transfusão, sei lá o que era aquilo. A gente ficou abraçado ali um pouquinho e eu senti um gosto na minha garganta, assim, um gosto de sal, sei lá. E eu fiquei pensando, poxa, o que houve comigo? E ali eu descobri uma coisa, eu chorei por dentro. Chorei por dentro. E aquilo ali me deu, assim, digamos assim, uma necessidade de fazer algo para aquelas pessoas, mas não tinha nem ideia como poderia acontecer isso. Estava nativo, ainda estava trabalhando. E aquilo foi, mas nunca adormeceu completamente na minha alma. Aí um dia, estou na Defesa Civil, abri o computador e apareceu os Doutores da Alegria. Um monte de palhaço indo nos hospitais, fazendo visita para as crianças. Me deu um estralo, é isso que eu vou fazer. E a partir daquilo ali eu formei um grupo que não durou muito tempo, e aí a gente trabalhou um pouquinho. Aí depois aquele grupo ele se desfez e depois eu reforcei, organizei um outro grupo de novo, que está ativo até hoje, e ali a gente começou a fazer esse trabalho. E a partir disto, ouvindo as histórias, como aqui não tem tantas crianças nos hospitais, a gente começou a fortalecer mais as visitas do setor de oncologia e ouvindo essas histórias dessas pessoas, né, eu comecei aí sim enveredar para a terapia propriamente dito, né, nas áreas de terapia. Então, como fazer isso? Aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a fazer curso, e aí eu entrei na área de massoterapia, de quiropraxia Sentai, aí depois varas de axis. Eu comecei a fechar um círculo, digamos assim, de que eu pudesse tratar as pessoas desde a parte física até um pouco da parte mental. Hoje na área de terapia quântica,
eu atendo inclusive médicos, eu atendo psicólogos, eu atendo essas pessoas que também trabalham numa área de estresse altíssimo, elas também precisam deitar numa maca, elas também precisam repousar, elas também precisam ser tratadas, né? Então, a partir dali eu comecei a estudar isso e comecei a fechar um ciclo, na parte física, na parte mental e na parte espiritual também, né? Porque isso é a nossa essência. Nós somos trinos, corpo, alma e espírito, e tudo isso tem que ser tratado. Então não adianta eu tratar o corpo, lá, fazer tratamento, coisa e tal, se a minha alma e o meu espírito não estão bem. Eu tenho que equalizar isso, aí haverá uma saúde boa. Isso é mas não é uma coisa muito fácil das pessoas entenderem, das pessoas mudarem seus hábitos. Tem muita coisa na própria alimentação hoje, que a gente come muita coisa que não é boa para comer, né? Então a gente perdeu alguns hábitos de alimentação e isso tudo interfere no nosso sistema. Então não teve assim um período, foi a partir de agora, isso aqui, não, foi uma construção, digamos assim, né? E as coisas que são para ti, eu sempre digo assim, as coisas que são para ti, elas virão, então tem que se acreditar, dentro do tempo e espaço que for determinado, né, elas acontecerão na sua vida. Então, não houve assim, um momento específico, mas a minha parte humana, digamos assim, né, sempre tratei as pessoas da Polícia Militar com respeito, independente se as pessoas fossem pessoas de alta periculosidade ou não, elas sempre foram tratadas de uma mesma forma, né, porque eu sempre dizia para a minha equipe, pessoal, na madrugada, quando a gente aborda uma pessoa, pode ser uma pessoa não tão boa, né, como pode ser um trabalhador que está indo para o trabalho. Então ela tem que ser tratada de uma forma única, né, para que tu não te prejudique, para que tu não precise responder depois de processos, inquéritos. Então eu sempre trabalhei naquilo que a lei estipulava. Então eu tenho hoje minha consciência tranquila e tenho hoje pessoas que me cumprimentam, às vezes, agora não tanto, mas quando ia a Porto Alegre, às vezes tu ouvia na rodoviária, ô, seu Gilberto, aí tu ia lá, era uma pessoa que estava cumprindo pena e que hoje está em liberdade, então veio te cumprimentar. Eu acho que é isso aí que é a essência, digamos assim, do amor propriamente dito, que tu deixe o teu legado, né? Que deixe o teu legado. Então, isso é importante. Então, não houve um período definido, assim, a partir de agora, eu sou terapeuta, né, como eu disse, eu amei minha profissão e amo minha profissão. E todas as vezes que eu posso dar palestra para profissionais de segurança pública, eu falo isso. Trabalhei, fiz tudo que eu pude fazer na área operacional, fui paraquedista, fui mergulhador, trabalhei na área de explosivo, fiz curso em tudo que podia ser feito. Mas graças a Deus eu sou uma pessoa muito cíclica, passou o ciclo e eu me dedico a isso aqui. Então terminou aqui, eu vou me dedicar na nova atividade. E hoje, graças a Deus, a gente tem trabalhado bastante nas áreas de terapia, tem ajudado bastante pessoas, e a gente está aí para isso, né? E esse é o conselho que eu deixo para os novos terapeutas nesse sentido, que façam tudo com muito amor. E as coisas virão automaticamente, o universo vai mandar. Calma, persistência, né? E procurar sempre o conhecimento. Vamos sempre, não fica parado numa única coisinha, porque o mundo é muito rápido, ele evolui muito rápido. Então a gente tem que estar sempre, né? Então estudar algumas terapias. O Japão é um referencial de terapias mais na área oncológica também, né? A gente não é médico, então a gente não pode, algumas coisas a gente não tem autoridade para mexer ou para fazer, ou nem para falar. Os países orientais, eles nos ensinam muitas coisas, né? Em termos assim, isso pode ser adaptado para o nosso meio ocidental, né? Então você persistir e calma para mudar a nossa consciência, mudar a nossa maneira de ver, né, a saúde propriamente dito, e aos poucos a gente vai conseguindo mudar, né? Eu sempre digo assim, um sonho meu é um sonho. Agora, se eu e o William sonhar, isso se torna um projeto. Agora, se todo o nosso grupo terapêutico que nós temos no grupo lá, eu, a Débora, o William, todos esses terapeutas, se nós sonharmos juntos, nós vamos mudar muita coisa. Nós vamos conseguir mudar conceitos, nós vamos conseguir mudar, isso se torna a realização do projeto. Então a gente tem que sonhar junto, a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que unir forças, não separar. Sim. Né, um ajudar o outro, por isso que eu enalteço esse trabalho que tu está fazendo aqui, porque tu quer dar tranquilidade para as pessoas que estão começando, e isso é difícil,
Isso é difícil, no nosso mundo é globalista, é econômico, isso é muito difícil encontrar pessoas que tenham esta índole, esta vontade de fazer o trabalho que você está fazendo. Então isso é muito nobre, e isso com certeza é uma direção divina que tu está fazendo, e é por isso que a gente sempre consegue prosperar cada vez mais. Quando tu faz o bem, cara, é isso aí, isso é vibracional. O que tu joga para cima, volta. Se tu jogar desgraça para cima, se tu jogar tristeza para cima, vai vir tristeza, vai vir desgraça para ti. Agora, se tu lançar para o universo alegria, amor, né, isso vai voltar para ti com certeza. Eu tenho experiências nisso aí, eu já vivi muitas coisas assim que realmente a gente tem esse retorno do alto. Isso aí, Gilberto, como estava falando, né, também é aquela passagem que fala sobre a lei da semeadura, né? Isso é algo que eu acredito muito, né? E mesmo a pessoa que não acredita, isso não vai deixar de ser uma verdade, né? Eu sempre falo assim, não é porque tu não enxerga com teus olhos físicos que aquilo não é uma verdade, que aquilo não existe, né? A própria energia, às vezes a gente não consegue ver passando energia pela lâmpada, pelos fios, mas bota ali um prego na tomada, tu vai levar um choque. Né? Isso é verdade. E a lei da semeadura, para mim, é assim também. Tudo que tu planta, né, Deus ele te dá a opção de escolha. Né? Tá aqui a escolha, tu pode pegar qualquer semente e tu pode plantá-la. Porém, tu é obrigado a colher o fruto daquela semente. Isso aí, aqui tu planta, tu vai colher sem dúvida. Como às vezes a gente ouve assim, tu plantou feijão e tu vai colher arroz. Não, isso aí não existe. Isso não é assim que funciona. Então é isso que a gente tenta trazer hoje em dia. E aquilo que a gente vai muitas vezes dizer assim, tá, como é que tudo acontece para o bem, está na Bíblia, para aquele que ama e teme ao Senhor. Mas a gente pergunta às vezes assim, como é que essa desgraça aqui que aconteceu agora vai ser para o bem de alguém? Como é que perder minha casa, como é que isso vai ser uma coisa boa para mim? Tem pessoas que estão arrasadas, tem pessoas que não vão mais suportar essa dor, que já é 3 ou 4 vezes que perderam seus bens. E como é que essas pessoas vão reagir psicologicamente? É muito complicado entender esse processo, mas a Terra passa por modificações, isso também é de forma energética, isso também é um projeto, isso também tem, porque é que ele está falando, o que a humanidade está lançando para o universo? O que nós estamos lançando para cima? Então, é muito complicado, é muito complexo a gente entrar nessa seara de discussão, porque aí a gente vai longe, né? Mas a gente tem que começar a pensar e refletir o que a gente está lançando para cima. Porque tem alguma coisa estranha acontecendo, né? no mundo, no planeta. Então, vamos fazer uma reavaliação. A gente sabe que o amor vai vencer, mas a que preço tudo isso vai acontecer? Então, e as pessoas hoje, por isso que eu sempre digo, lá no hospital a gente nunca aconselhava ninguém a dizer para uma pessoa com câncer que vai ficar tudo bem. Fica tranquilo aí, faz a tua química e vai ficar tudo bem. Porque a gente sabe que muitas vezes não vai ficar tudo bem. Sim. A caminhada é difícil, a caminhada é complicada. E as pessoas têm que sentir o quê? O acolhimento. Eu tenho no meu Facebook tem algumas fotos, tem uma pessoa assim que eu nunca mais vou esquecer, é a dona Luísa, de Autoriza, sempre vai falar no nome dela, que é umas coisas que eu digo que milagres acontecem, e o que tu vai projetar, e Deus te manda de volta. Um dia nós estamos lá no inverno, no hospital, aqui, hoje eu tô cabeludo, eu rapo minha cabeça, porque isso é uma técnica chamada raporte, eu fico igual a pessoa que está ali, e a gente cria inconscientemente uma empatia. Eu tirei eu estava no inverno, meu capuz, e ela também tirou o dela, e ela estava carequinha da quimioterapia. E ela disse, tu está gozando comigo? Diz ela assim, e começamos a brincar. E eu comecei com um pente desse tamanho, assim, 2 carecas penteando, e a guria foi tirando foto. Quando eu cheguei em casa para olhar as fotos, para analisar e mandar, porque a gente sempre pede autorização para publicar, numa foto nós estamos completamente normais, carequinhas. Na outra foto subsequente, ela está com um cabelinho, castanho assim por cima da cabeça. Eu olhei aqui, mas que coisa estranha isso aqui.
Eu sei, cientificamente falando, né, que nós estávamos perto da luz, uma janela, era uma reflexão da luz, perfeito, eu posso entender assim. Mas ela tinha um cabelo, perfeito, eu vou lhe mostrar depois as fotos. Aí eu liguei para ela e disse, olha, eu não sou de fazer isso, tá? Mas, dona Luísa, eu vou lhe mandar 2 fotos e a senhora pega essas fotos e esta bênção, porque o universo, Deus está dizendo que a senhora vai ser curada do câncer. Tá aí, acabou. Nunca mais falei com ela, nunca mais. Aí passou um ano mais ou menos, eu estou saindo do hospital normal, e aí eu olhei, dona Luísa, gritei, dona Luísa, ela olhou assim para mim, assim, eu sou o Gilberto, o palhaço. E ela olhou para mim assim, me abraçou, começou a chorar e disse, eu me lembro das fotos e me lembro que o senhor falou dela. E hoje eu estou curada do câncer. Eu estou vindo aqui fazer manutenção, e até hoje ela curte o nosso trabalho. E só para avisar o pessoal também que, como eu sou palhaço do hospital e oficial da Brigada Militar, eu sou o único policial que se pode chamar de palhaço. Então eu não posso prender nem nada. Mas são experiências assim de vida que a gente tem, né? E uma outra situação também que a gente acompanhou com uma pessoa desde o começo, quando ela entrou no hospital com câncer, e até no dia que ela faleceu, sem nós saber, lógico, a gente visitou ela no hospital e ela estava lá, né? E naquela noite da visita, naquela noite ela entrou em óbito, e a gente tem o costume de sempre dar um mimo para a pessoa, e na época eu dei um mimozinho, esse chaveirinho, escrito Jesus. Daí, como ele foi velado aqui em Lajeado, eu fui lá, né, e cheguei na esposa dele e disse, olha, eu cumprimentei ela, dei os pesos para ela, eu disse que eu me identifiquei como Gilberto, o cliente estava lá com o palhaço, ela olhou para mim, se abraçou em mim, então vocês estiveram lá, dizendo, foram vocês então que deram, ele faleceu com aquele chaveirinho na mão. Né? Então, assim, é um símbolo, mas foi o que transmitiu talvez a paz para ele na fase de transmutação, na fase de partida. Foi aquele chaveirinho escrito Jesus, né, que ele sentiu firmeza, que a partir daquele momento, então, ele estaria num lugar melhor, numa vida melhor. Né? Então, são experiências que a gente tem, assim, são incríveis. Né? Inúmeras. Então, é isso que nos gratifica, é isso que nos deixa alegre quando a gente pode fazer esse trabalho, quando a gente pode trabalhar nessa área e transmitir esse sentimento para uma pessoa, né? E quando ela sentir, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento ruim da vida dela, ela abraçar você e dizer assim que a gente fez a diferença na vida dela. Isso é uma coisa que não tem preço. Até porque a única religião que Jesus nos deixou na Bíblia escrito foi a cuidar dos órfãos, das viúvas e dos mais necessitados. Né? Então, você que de repente aí, com a sua profissão, está servindo a comunidade, servindo uma pessoa carente, mais necessitada, saiba que diretamente tu está contribuindo e executando a única religião que Jesus nos deixou, né, que é cuidar dos mais necessitados, independente da sua crença, porque a gente sabe que o Brasil é um país grande, né, cada um tem a sua religião e a gente não está aqui. Tem que respeitar tudo isso é válido, todas as religiões têm a sua função. E quando a gente fala em necessitados, é importante ressaltar isso, que necessitados não são somente os pobres, aquelas pessoas, o necessitado também é aquela pessoa que financeiramente é bem abastada, mas que mentalmente, psicologicamente tem um vazio grande por dentro, né? Porque a maioria das pessoas sofre com depressão, né? E essas doenças elas não escolhem classes sociais. Sim. Então, na classificação de necessitados, são todas aquelas pessoas que precisam de um abraço, que precisam de um caminho, de uma orientação, de uma abertura, digamos assim, ver uma válvula de escape na vida dela, né? Porque antigamente o cara dizia, a depressão, isso é bobagem. Não, a depressão mata, ela acaba uma pessoa, né? E muitas vezes ela atinge todas as classes sociais. Então é muito interessante isso, para o terapeuta que está iniciando também, entender esse processo, né? E Jesus foi muito sábio quando ele disse, o budismo tem um trabalho bacana, o espiritismo tem um trabalho bacana, né? O próprio cristianismo, todas essas religiões, elas têm as suas
nuances sociais, e tudo isso tem que ser valorizado, tudo, porque Jesus disse assim, que se eu não, o próprio apóstolo Paulo, se eu não tiver amor, o que eu vou fazer se eu não tiver esse sentimento aflorado na minha pele? Então não adianta querer fazer as coisas simplesmente por fazer. Né? E a gente está vendo como nós somos solidários agora nesse problema que nós estamos vivendo aí. O Rio Grande do Sul como um todo entrou em colapso. Não é só a nossa região, né, do Taquari, Vale do Caí, todo o Rio Grande do Sul entrou em colapso. Né? Então nós estamos vendo assim como as pessoas estão sendo solidárias e nos ajudando nessa área. E isso tudo não deixa de ser o próprio conceito da palavra terapia, teraf, que vem do grego, significa o ajudador. É interessante estudar a palavra etimológica da palavra terapeuta. Né? O que é um terapeuta? Terapeuta, ele é um ajudador, numa palavra mais ampla, está escrito lá, que ele é um ajudador de Deus. Deus não precisa de ajuda, mas a gente complementa, digamos assim, aquilo que Deus quer fazer conosco. Teraf, do grego, terapeuta, ele é o ajudador. Então, olha como é importante o conceito daquilo que nós somos, terapeutas, e das pessoas que estão entrando e as que estão iniciando. Você é um ajudador de Deus. Você está fazendo a mudança na vida das pessoas. Então, olha como isso é legal. A importância, a missão e a honra que tem, né? A honra que tem de ser uma pessoa que... Porque não tem como você ser um terapeuta e não ter esse sentimento que a gente tem. Não existe isso, né? Ou tu pode até iniciar, mas tu... não é duradouro. Não é duradouro. Tu vai fracassar porque o teu instinto, o teu espírito não está conectado com o espírito maior, com a consciência maior, como os quânticos gostam de dizer. Né? Então a gente está vendo resultados fantásticos hoje em dia nessa área, né? Quando tu entra nessa questão quântica, quando tu consegue juntar corpo, alma e espírito, e tu consegue tratar a pessoa nesse sentido completo, tu cura. O corpo conhece a sua cura. Sim. O corpo sabe, mas o que acontece hoje muitas vezes? Eu intercepto a cura, muitas vezes. Eu não deixo o corpo trabalhar. Vamos dar um exemplo da febre. A febre, ela é um escape, ela é uma maneira que o corpo está dizendo, olha, tem coisa aí, deixa comigo. A diarreia, por exemplo. A pessoa entra, eu acordei com diarreia, a primeira coisa, eu pego o remédio para estancar a diarreia. Não, deixa ela 1 dia, 2 dias, até 2 dias. Sim. Se depois disso, sim, aí procura ajuda. Mas o corpo está limpando o nosso organismo, ele está desintoxicando o nosso organismo. E a gente, não, a primeira coisa é o antitérmico, controla a febre, vai monitorando ela, não deixa ela subir lá em cima, mas vai monitorando ela, mantendo, aí ela vai estar nos desintoxicando, nos avisando que tem alguma coisa errada e que o corpo está providenciando a cura. Mas a gente não compreende isso assim. Sim. Então tem que ter uma mudança de comportamento também. E essa é a essência, por exemplo, da terapia quântica, quando então a gente vai tratar o cliente para curar a parte física, a gente tem produtos vibracionais quânticos, que são produtos que foram desenvolvidos que têm a frequência daquele órgão que está doente. É muito maluco isso, é muito, muito louco isso quando começa a trabalhar assim, porque quando tu está com câncer de mama, ou gordura no fígado, ou alguma coisa, na terapia quântica, na medicina quântica, isso indica que o meu órgão sai de frequência. Ele não tem aquela frequência determinada. E o produto, ele vai lá, ele chama aquele órgão para a realidade dele de novo, didaticamente falando, ele reorganiza o histórico, ele chega lá no órgão e diz assim, cara, tu sabe por que tu está aqui? Tu sabe qual é a tua função? Né, para o seio, ou para o estômago, sei lá, para qualquer órgão? Tu sabe qual é a história, qual é a tua frequência? Esse produto, literalmente, ele faz isso. Ele chama de novo aquele órgão para a frequência dele, harmoniza, e aí acontece a cura. Parece simples, é simples. É simples. Mas, no entanto, claro, aí tem toda a questão de mudança de comportamento, porque não adianta a gente dizer para a pessoa tudo isso e ela chega e não consegue mudar os hábitos, os relacionamentos, tudo continua como antes. Então, assim, tem muita coisa para ser trabalhada, então tem muito estudo pela frente. É um campo muito amplo. É um campo muito amplo e tudo isso tem que ser provado também pela ciência, né, cientificamente. Mas, graças a Deus, tem estudos muito avançados nos Estados Unidos, aqui no Brasil também,
Nós temos ícones da física quântica, da medicina quântica, é a doutora Rosângela Arns, doutor Marcondes, uma pessoa fantástica nessa área, o próprio doutor Laí Ribeiro, que a maior parte dos terapeutas conhece. Então são pessoas que pensam fora da caixinha. Sim. Dr. Marcondes, por exemplo, que a gente volta e meia a gente tem contato, ele é médico, físico e astrônomo. O cara é um cara incrível, né? Então, na área quântica, a gente tem um aprendizado fantástico quando tem contato com essas pessoas, né? Então, o produto quântico, aquilo que você vai usar no seu corpo para equalizar, eles são todos eles frequenciais e fazem coisas fantásticas, né? Gilberto, nós vamos encaminhando já para a conclusão. É um tema muito amplo, né? Até já fica aqui o convite para um próximo episódio, para a gente de repente focar nessa parte quântica, né? Que é uma área muito bacana de conhecer, né? E muito interessante e que agrega valor nas nossas vidas. Mas trazendo aqui um resumo para tudo que a gente falou, para as pessoas que estão iniciando ou que estão nesse processo de transição de profissão, assim como o Gilberto fez, de policial militar para terapeuta. O que eu posso resumir aqui da nossa conversa é que, em primeiro lugar, então, a pessoa, para saber se está no caminho certo, para ela fazer essa transição ou iniciar nas terapias manuais, né, complementares, se ela tem essa vontade de ajudar, tem essa missão, esse propósito de servir a população, o próximo, estudar muito sobre a tricotomia humana, né, que é corpo, alma e espírito, né, que a gente então é formado por 3 seres, né, estudar muito isso. E outra parte também é do autoconhecimento. A questão de se autocompreender, por exemplo, de se autoentender. Existe um curso muito bom que eu indico para todos os meus clientes que queiram se conhecer também melhor, que é um curso do Enneagrama. Então, se as pessoas tiverem interesse, puder fazer o contato, a gente indica e conduz isso, né, que a gente vai conhecer a nossa personalidade. Porque é uma coisa interessante, não é o problema da pessoa ter algum problema, não gostar de pessoas, porque muitas vezes isso depende muito da personalidade que a gente desenvolveu. O meu jeito é assim, o jeito da outra pessoa talvez não seja, mas isso é natural. E, eu não gosto muito de mexer com pessoas, perfeito. Tem pessoas que têm pavor de abraçar a outra pessoa, mas não é porque ela não gosta da pessoa, ou porque ela não tem... É a questão da personalidade. Nós temos basicamente 9 tipos de personalidade. Então, nos compreender isso também é interessante, e isso se estuda no Enneagrama, que também é um estudo que data de 3.000 anos lá no Egito, Hermes Trismegisto, que é um dos caras que... existe muita coisa em torno desse nome, né? Mas é um estudo fantástico, onde nós vamos descobrir qual é a minha personalidade, qual é o ramo da profissão que é melhor para mim seguir, né? Se é mais humana, se é mais ciências exatas, né? Então eu vou me descobrir. Às vezes no Facebook aparece assim, meu amigo vai casar, qual é o conselho que você daria para ele? Embaixo eu boto, faça o curso do Enneagrama. Porque existem personalidades que não se cruzam, em hipótese alguma, não tem, né, trazendo para relacionamentos. Se você casar com uma pessoa assim, isso é meio ano de divórcio. Não porque não se amam, porque as personalidades não cruzam. Existem algumas que tem que se adaptar e vai dar certo. E tem outras que fecham, né, perfeitamente. Né? Então, assim, a gente tem que ver essas nuances aí também. Então, eu vou me conhecer. Né? E o Enneagrama é um curso perfeito para eu entender como é que eu tenho que... Qual é o ramo da minha profissão, qual é o melhor momento da minha vida, o que eu almejo, o que eu não gosto, porque toda personalidade tem coisas boas e tem as coisas que não são tão boas. Então, tem as coisas que fecham, as coisas que... os meus defeitos e minhas qualidades. E quando eu compreendo isso, eu posso tratar da melhor maneira e eu vou descobrir também para que rumo eu posso tomar. Porque não adianta tu ser uma pessoa com uma personalidade que não gosta de pessoas e enveredar para o nosso campo terapêutico. É dinheiro botado fora.
Né? E o contrário também, não adianta eu estar trancado dentro de um ambiente fazendo cálculos de matemática, de arquitetura, se eu sou uma pessoa extremamente voltada para o público, para as pessoas, não sou das ciências exatas, mas eu sou das ciências humanas, de lidar com o pessoal, e eu estou trancado num ambiente, eu vou ser frustrado, eu vou ficar doente, gordo, vou estar com doença. E as doenças vão aparecer. E elas vão aparecer. Né? Então, assim, isso é interessante. Então, se alguém tiver curiosidade de saber mais disso aí, pode deixar um contato, a gente trabalha isso aí tranquilamente. Mas muito importante isso também. Então, o conselho que eu dou para o terapeuta que está iniciando, vai em frente que vale a pena. É muito gostoso trabalhar nessa área. Show de bola. Então, para concluir tudo que o Gilberto falou da nossa conversa aqui, o terapeuta, então, como ele acabou de dar essa dica, essa sugestão, se conheça primeiro, né? Se tem o autoconhecimento, veja se você tem essa afinidade, esse desejo de ajudar o próximo e não se canse de estudar, né? Principalmente essa parte da tricotomia humana, né? Que é alma, corpo e espírito. Fora também toda a parte teórica e prática das terapias, das técnicas em si. Então tá, terapeuta, esse foi o nosso segundo episódio do Namaca Podcast, um projeto muito bacana que a gente traz aqui para crescermos juntos, agregando valor em nossa vida através dessa conversa bem informal, bem bacana. Então tenho certeza que o Gilberto tem muito ainda para nos agregar, né, com toda a sua experiência de vida. Também, como eu falei antes, a gente pode em outra oportunidade trazer mais dessa parte quântica, né, se aprofundar mais nessa parte que também é um campo, vamos dizer, infinito, né, de conhecimento. Porém, a gente já pôde conhecer hoje um pouquinho da história dele, dessa transição. Então, eu acredito que você que está pensando em ingressar ou fazer a transição de profissão já vai tirar muito proveito dessa conversa, desse episódio. Então, Gilberto, fica aqui meu agradecimento ter aceitado estar aqui conosco no segundo episódio do Namaca Podcast. Já fica aqui o convite também para uma próxima oportunidade de estarmos aprofundando em todos esses temas que foram levantados aqui. E eu queria que tu, antes de se despedir do pessoal, deixar uma mensagem, assim, como tem uma missão de vida, um propósito, uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo, colegas e também pessoas que estão pensando em migrar para essa parte de terapias manuais e complementares. Uma mensagem para essas pessoas. William, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de participar desse programa e te parabenizar pela ideia e pelo excelente e maravilhoso trabalho que tu está fazendo, realmente de abrir esse mundo terapêutico para as pessoas. E a mensagem que eu tenho é que apenas faça aquilo que você tem realmente vontade de fazer, não desista dos seus projetos, não desista. Vai vir muitas dificuldades, elas vão vir, pode ter certeza absoluta que vai ter muito mais pessoas querendo fazer com que você não consiga fazer isso, mas persista no seu projeto, vá em frente e busque pessoas que realmente queiram te ajudar no meio. Não tenha vergonha de pedir ajuda, nunca tenha vergonha de pedir ajuda e fortaleça a sua capacidade de amar, a sua capacidade de desenvolver um trabalho para as pessoas, porque a nossa missão como terapeuta aqui é justamente essa, é de ajudar as pessoas com dificuldades. E é um trabalho que vai valer a pena. Lá no fim da sua vida, lá adiante, quando você estiver já aposentado ou idoso, você vai olhar para trás e vai dizer assim, valeu a pena. Então essa é a essência da nossa vida. Só para finalizar, foi feita uma pesquisa uma vez com pessoas no leito de morte, e uma das perguntas que foram feitas, entre tantas, foi assim, do que tu te arrepende mais da tua vida? 98% das pessoas responderam, de não ter feito aquilo que eu gostava de fazer. Pense bem nisso. 98% das pessoas responderam, de não ter feito aquilo que eu gostaria de fazer.
Então, é essa mensagem: faça aquilo que você tem vontade de fazer e vá em frente, que vale a pena ser terapeuta. Quântico ou de terapias manuais, não importa, mas vale a pena. Vale a pena ter alguém na maca e ajudando ela a se reconstruir, digamos assim, física e emocionalmente. Show de bola. Então é isso aí, terapeuta, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você tem algo para contribuir, pode deixar aqui nos comentários. Você que já conhece também o trabalho do Gilberto, deixa aqui nos comentários, depois ele vai estar lendo, tendo esse momento de conhecimento dos comentários aqui. Tem algum feedback também, pode deixar aqui nos comentários, porque esse podcast, esse projeto, justamente ele foi criado para crescermos juntos. Então a sua opinião, sugestão, feedback, ela é bem-vinda aqui, tá certo? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal e mande para uma pessoa que trabalha nessa área, ou de repente um familiar seu que está pensando em fazer essa transição de carreira, porque eu tenho certeza que vai agregar muito na vida dele. Então fica aqui um abraço para você que está assistindo e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!